dizendo para fazer alguma coisa, né? Então você sempre vê essas situações nos jogos, né? Isso é frequente, né? Então, muitas vezes quem está na torcida, quando sai do estádio, normalmente nunca se comporta em ações em grupo, assim, organizado, sem muita razão sobre o que está sendo feito, né? Mas essa é essa é uma descrição de um fato, de um evento, né? Uhum. No quesito também da política, alguns líderes do passado e alguns líderes presentes também causam alguns movimentos de massa, né? São os líderes populistas. É, a adotação de alguns tipos de discurso ou a forma com que eles falam, o porquê que isso pode ocasionar um comportamento de massa para as pessoas se tornarem, ter uma ideia em comum entre elas, assim. Assim, se você olhar bem, muitas vezes quando há um grupo muito grande, então, quer dizer, a gente está especulando agora sobre algo que é conhecido em algumas áreas, né, em sociologia, antropologia, né, e inclusive psicologia social, mas a gente vê, por exemplo, que o que a gente observa dos jornais mesmo, que há uma sintonia grande de uma grande massa de pessoas pensando do mesmo jeito, mesmo que de forma síncrona, assim, quando há uma necessidade sendo satisfeita, né? Então você vê, por exemplo, um caso bem clássico. Nos anos 90, no início dos anos 90, havia uma grande. Você não presenciou isso, mas eu era adolescente na época. Eu vi que havia um estresse muito grande da sociedade por conta da inflação. A inflação era terrível, ou seja, de um dia para o outro os valores aumentavam assim absurdamente, né, nos preços, né? O valor da moeda a moeda perdia o valor, né? Então tinha que se criar novas moedas. Então era uma rodada atrás da outra de novas moedas. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Real. Real foi a última, né? Começou com a URV, né? Que era uma unidade especial de transição, né? Da moeda antiga para a moeda que seria o real hoje, né? Então, o real foi a última moeda que foi estabelecida no Brasil, que ela simplesmente resolveu o problema da inflação descontrolada. Então, isso era uma necessidade de toda a população. A população precisava disso. O político que resolveu isso, ele permitiu que resolvesse um problema que todos estavam de acordo, né? E essas pessoas, mesmo contrárias ideologicamente, de esquerda, direita, todos foram atrás da eleição desse político, né? Todos votaram nele. Porque ele resolveu um problema que todo mundo precisava que fosse resolvido, né? Então você vê aí que houve uma sintonia de ideias e de necessidades satisfeitas que fez com que todos entrassem no mesmo grupo, né? Até que as ideias propostas por ele foram assumidas por todos depois. Tanto é que a moeda do real continua sendo usada até hoje, ninguém mais questiona a origem dela e tudo mais, né? Então, se você vir que há uma necessidade, quando é satisfeita para muita gente, né? Então essas pessoas naturalmente vão entrar naquele grupo e vão muitas vezes entrar em sintonia com as ideias daquele grupo de uma forma assim bem abrangente, né? Uhum. Então, digamos que essa seria uma especulação sobre uma hipótese de por que as pessoas entram numa onda de um movimento em grupo, né? Agora, o movimento em grupo pode propor eventualmente ideias radicais, né? E aí, se a pessoa não estiver usando a razão, ou seja, mobilizando a cognição para pensar sobre o que está acontecendo, ela pode ser levada a um comportamento radical também. E só se dar conta disso depois, né?
E aí o problema pode já ter sido implementado e a situação já pode estar crítica e problemática, né? Sim. Então, talvez a causa, o cerne dos pensamentos, das ações em grupos que levam ao extremismo da violência e da agressão, né? Pode ser também uma falta de reflexão de si mesmo, de se encontrar a si mesmo ou pensar por si mesmo, né? Não deixar de se levar por conta das ideias formuladas por terceiros. O que você pode acreditar também é que todos estão sujeitos a uma situação como essa, né? Uhum. Então, é como se diz, né? Digamos que as pessoas elas têm um muro em volta de si e para você entrar na cabeça das pessoas, você tem que encontrar uma porta para entrar. Tá? E muitas vezes pode ser a situação de que o muro está totalmente fechado. É uma muralha, literalmente, você nunca vai conseguir entrar. Agora, algumas pessoas vão tateando os grupos para saber onde tem as portas para eu poder entrar. Tá? E aí eles, com uma dada ideia, eles vão lá e conseguem entrar. Tá? Então, essa seria a estratégia de quem consegue, ou seja, entrar em sintonia com as pessoas, né? Fica a reflexão, pessoal. É, fica a ideia aí para vocês refletirem, assim como nós. Se vocês gostaram do nosso vídeo, compartilhem, curtem e sigam nossas redes sociais para mais informações e novos. Salve, salve galera! Esse foi mais um episódio de Controvérsias Cotidianas. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar os nossos episódios. Valeu!